Bom, eu também preparei a minha apresentação com os slides também em inglês, para ajudar um pouco os colegas que só falam inglês a entender um pouco. Mas eu vou apresentar em português. Eu sou Paulo Vitor, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e temporariamente me encontro lotado como estagiário de pós-doc no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu vou falar um pouquinho a respeito de como jogos educacionais eles podem ser usados como ferramentas para promover o engajamento no ensino médio. Eu vou falar basicamente sobre 4 tópicos. Primeiramente, eu vou apresentar o IFRJ Volta Redonda. Eu achei que isso seria uma grande novidade, mas vi que todo mundo conhece, tem o IF aqui, gente massivamente está participando do evento. Vai ser interessante fazer essa comparação. Fala de uma das nossas preocupações, que é a questão da diminuição do engajamento dos estudantes do ensino médio no aprendizado. E falar de uma proposta, de algo que a gente tem investigado há algum tempo, que é a utilização de jogos educacionais. Nesse sentido, a minha palestra, a minha contribuição é infinitamente mais modesta do que os professores que me precederam, porque eu vou tratar um problema muito específico e apresentar uma proposta de solução igualmente pontual e específica. E falar sobre uma contribuição recente, algo que a gente fez, um jogo, e discutir um pouquinho sobre como ele poderia ser utilizado, não só para promover o engajamento, mas para ser utilizado como ferramenta para o ensino de física de maneira geral. Bom, em relação ao IFRJ Volta Redonda, assim como todos os IFs, a gente tem aquele conceito de verticalidade, então tem vários cursos, diferentes níveis, todo mundo convivendo na mesma comunidade. Nós oferecemos 3 cursos de ensino técnico, sendo o primeiro deles integrado, e os outros 2, o primeiro deles de automação industrial integrado, e os outros 2 concomitantes subsequentes de metrologia e eletrotécnica. Quer dizer que o cara pode fazer o ensino médio no lugar e fazer o curso conosco, ou pode já ter terminado, inclusive, o ensino médio e retornar a estudar, fazer só o curso técnico. Nós também mantemos 2 licenciaturas em Física e Matemática, uma especialização em ensino de Ciências e Matemática, e, mais recentemente, também, junto com a Universidade Federal Fluminense, oferecemos o mestrado profissional em Ensino de Física, e é o Polo 15 do MNPF. Para quem quiser mais informações, a gente tem aqui um site, a gente pode encontrar algumas informações a respeito da instituição, e aqui está a nossa equipe de Física, lá do IFRJ. Bom, quais são alguns dos nossos interesses, das atividades que são desenvolvidas lá? Bom, existe lá desenvolvimento de atividade de pesquisa e extensão em astronomia e robótica. Alguém tinha falado aqui sobre a questão do planetário, né? Em algum momento, bom, lá tem um, né? Então o pessoal usa com atividade de extensão. Tem atividades de robótica, inclusive tem uma equipe que é conhecida, inclusive já participou de algumas competições internacionais e até ganhou. Eles são especialistas lá em dança de robôs, então ele tem uma equipe conhecida, a equipe Jaguar. De vez em quando eles participam de eventos nacionais e internacionais de robótica. Também pesquisa em física, né? Alguns de nós trabalhamos com pesquisa em física, eu sou um deles, e também pesquisa em ensino de física. Eu tem algumas das coisas que eu fiz nos últimos anos, e em particular eu vou falar sobre essa última contribuição, que saiu esse ano, esse trabalho de 2018. Bom, agora eu ressalto aquilo que eu já tinha dito antes, né, que a minha preocupação aqui, a gente fala de muitas coisas em ensino de física lá, mas a preocupação é muito específica, tem a ver com o engajamento, com a falta de interesse, de maneira geral, dos adolescentes. E, nesse sentido, eu considero que a gente tem uma instituição privilegiada, porque lá nós temos alunos de todos os níveis, inclusive alunos de licenciatura, alunos de pós-graduação, mas também alunos do ensino médio. E alunos do ensino médio com perfis absolutamente diferentes, porque o pessoal do curso de automação é um curso que eu poderia até me arriscar a dizer que é até bem elitizado. Enquanto os outros 2 cursos recebem alunos que, por exemplo, já estão há 10 anos fora da escola e resolvem voltar a estudar. Então, você tem um perfil muito diversificado e muito interessante para tentar analisar esse tipo de fenômeno, que é a perda do interesse, de maneira geral, no aprendizado e, sobretudo, em física. Então, uma das coisas que nós identificamos como, talvez, como tendo sido o que deu origem a esse problema, são as mudanças que a gente teve no século XXI. Eu vou falar alguma coisa sobre isso. O século XXI trouxe muita coisa boa, né? Certamente. Trouxe revoluções em muitas áreas. Informação, comunicação, conectividade. Eu tomo aqui a liberdade de citar alguns exemplos pessoais, porque eu não sou nativo digital, né? Eu nasci na segunda metade dos anos 80. Então, eu vivenciei essas mudanças. Só para ter uma comparação em relação à informação, um dos meus sonhos de infância no começo da década de 90 era ter a enciclopédia Barça. Ela era vendida de porta em porta, inclusive o sujeito chegava, parava uma caminhonete, tirava a Barça assim,
E a promessa, inclusive, é que aqueles, acho que 24 volumes, naturalmente eu nunca tive uma, né? Eram capazes de levar o seu filho, falava assim para o pai, da alfabetização até entrar na faculdade. Eu tive que me contentar com o dicionário ilustrado Delta Universal, que era a versão baixo custo da Barça. Eu não preciso nem dizer que eu nem sei se existe Barça ainda hoje. Porque existe ainda? Opa. Então, mas veja aqui. Oi? Tem edição de colecionador? Provavelmente. Né? Mas os nossos alunos, nossos alunos de maneira geral, eles têm o Google, têm o Wikipedia. Então, naturalmente, a maneira como eles fazem pesquisa é absolutamente diferente da maneira como, no passado, há 20 anos atrás, se concebia a ideia de tentar entender um pouco mais sobre algum assunto. Na questão da comunicação também, aproveito o embalo, também cito um exemplo da minha família. Entre a felicidade incrível de 94 e a situação difícil de 98, me refiro às Copas do Mundo, meu pai comprou um daqueles que as pessoas depois chamaram de tijolão. Era um celular, sei lá, de uns 25, 30 centímetros, que não funcionava, mas naquela época era um grande invento. Não precisou, cerca de 2 décadas se passaram e hoje a gente tem celulares. Você pode até escolher, né? Primeiro ficou bem compacto, bem pequenininho, agora está bem grande a tela, tem telas gigantescas. Talvez porque as funções modificaram. Se naquela época era difícil usar um celular e fazer ele funcionar, hoje é capaz de você fazer uma videoconferência com alguém que está no Japão e fica tudo certo. Então essas foram algumas das mudanças. Em relação à conectividade também, por meio das redes sociais, as pessoas conseguem acompanhar a vida dos outros assim, quase que em tempo real. Eu me lembro também que eu tenho uma família muito grande, espalhada por várias cidades, que era necessário que houvesse um encontro anual da família para que a gente conhecesse os avanços e os acontecimentos do último ano. Aquela sua prima de segundo grau que você nem lembrava quem era, ela aparece, de repente, a sua tia e tal. Olha, essa aqui também é sua prima. Então você tinha que se familiarizar com até novas informações. E o interessante é que hoje isso não existe mais. Hoje, com as redes sociais, você quase que acompanha em tempo real tudo que está acontecendo. Isso gera até umas situações meio esdrúxulas, porque às vezes a pessoa se considera até íntima de alguém que ela não conhece. Ela acompanha lá, o sujeito acordou, é o prato que ele comeu, ele foi no médico, ele está doente, ele brigou com a mulher, etc. Né? Então ele considera-se íntimo e amigo de alguém que nem sabe que ele existe. Pois bem, mas o que veio junto com esse pacote? Alguns problemas. Excesso de informação, apatia, alienação social e até certa medida de vício em tecnologia. Então, essas coisas eu tentei separar assim, mas eu acho que elas estão todas reunidas. Talvez já tenha lidado com o fato de que, e nós todos, não vamos dizer que a gente é nativo digital, não, a gente só passou por esses cenários. Você tem dificuldade de ler uma mensagem que é um pouquinho maior? Já te irrita um pouco se a mensagem for um pouco maior? Porque aquilo significa que talvez você esteja dedicando tempo demais e já poderia ter pulado para outra coisa. Já abriu um jornal e ficou apertando F5 de 5 em 5 minutos para poder atualizar e vir mais informação? Talvez já se sentiu com aquela tentação de olhar o celular tão logo que para que você está dirigindo um carro, por exemplo, que parou num engarrafamento ou parou num semáforo, você já saca o celular e já vai dar uma olhadinha rápida, como se aquilo fosse absolutamente imprescindível. Então, todas essas, inclusive tem gente que começa e termina relacionamento digital, né? Por meio do WhatsApp e tudo mais, e alguns até tiram print e compartilham isso aí com os demais. Olha, acabou o relacionamento. Então, isso tem certamente, essa mudança de perfil, enquanto professor, certamente eu experimento isso. Muitas vezes eu saio de sala rapidamente para tomar água. Eu falo para caramba, viu? Eu vou tomar água. Depois que eu retorno, sei lá, dá 20 segundos, porque às vezes a sala é do lado do bebedouro. É quase que toda a turma. Já foi o suficiente aqueles 20 segundos para que todos estivessem, como mostra aquela gravura, esse é um ilustrador conhecido que costuma fazer gravuras críticas em relação à relação das pessoas com a tecnologia. E a gente percebe que as pessoas elas têm agora um decréscimo. Você tem uma consequência para o ensino, que é o decréscimo do engajamento. É algo que eu observo, mas que também está documentado. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala desse assunto, a gente tem referências que indicam que, se isso é um problema para nós, que dirá para as pessoas que já nasceram no mundo que sempre foi assim. E essas pessoas hoje têm 18 anos. Então, são nossos alunos do ensino médio. Existem algumas propostas de solução sobre como promover engajamento. E, nesse sentido, eu reitero, minha proposta é absolutamente modesta, porque é uma contribuição possível. Então, a gente começou a investigar
se jogos poderiam, de alguma forma, mexer com isso. Mexer com essa apatia, mexer com esse processo de alienação social e contribuir para um aprendizado. Na questão do aluno, né? O professor. O aluno se sentir mais motivado à aula. E a gente acabou percebendo que os jogos, eles são capazes, sim, de promover o engajamento, como isso é dito na literatura, a gente percebe também. E estimular o desenvolvimento de competências de ampla aplicação. Por exemplo, eu cito, né, a interação social. Olha que eu estou citando a interação social como uma competência a ser desenvolvida nos tempos atuais. Viu? Mas tudo bem. Verbalização, trabalhar em grupos, qualidades que hoje estão sendo perdidas em uma consequência imediata desses avanços. Também é essa expressão que vem do inglês, né, learning through play, que é alguma coisa do tipo aprenda jogando. O aprendizado ele se processa durante a realização do jogo. E também a formação, a criação de um ambiente informal de desenvolvimento do aprendizado, que é o que já quebra um pouco a noção do aluno, essa apatia. Bom, isso é algo que a gente está mais ou menos convicto de que é possível fazer e de que é útil. E agora eu vou passar para mostrar uma dessas contribuições que a gente criou recentemente. Vou falar sobre um jogo chamado Spies. A gente publicou esse artigo na Physics Education. Essa é uma aluna do IFRJ, a Letícia. E o Daniel é um colega meu, eu acho que coordena, inclusive, o polo da Universidade Federal de Santa Catarina no mestrado profissional. O Daniel é professor lá, a gente é da mesma área também da parte de física. Então, nós desenvolvemos um jogo que é baseado num board game que existe já. Eu sou fissurado nessas coisas, então talvez essa seja a maior e melhor justificativa porque esse trabalho existe. Essa é a minha paixão pelos jogos. É um jogo chamado Codinomes, e ele é capaz de promover e aumentar ou melhorar o engajamento. E a ideia do Spies é que ele seja prático, e que ele seja rápido, e também que ele não requeira muitos recursos físicos, para que ele possa ser adequado às mais diversas realidades escolares. A gente sempre tem como meta a história da história pública. Não sei como é que é por aqui, mas no estado do Rio de Janeiro as pessoas têm 2 aulas de física por semana na escola, na rede pública estadual. Então, dependendo do que você cria, é inútil, ninguém consegue aplicar lá. A gente tem por meta tentar trazer isso aí e aplicar lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo que deu origem ao Spies é esse jogo, é o Codenames. Está ali o autor, um tcheco chamado Vlada Chvátil. E tem bastante informação sobre esse jogo e muitos outros, viu? Convido até o pessoal a conhecer esse site, é o Board Game Geek. Fala bastante a respeito de board games. E a ideia é de você basear uma contribuição num jogo que já existe, é se beneficiar do livro de regras e, muitas vezes, de todas as opções que já foram feitas para debugar o jogo, para fazer ele funcionar. É interessante, mas muitas vezes eles precisam modificar regras porque o jogo não funciona, ou porque ele pende de alguma maneira para um lado ou para o outro. Ok? Ele não é uma cópia, absolutamente, mas ele tem essa origem, essa inspiração, um jogo já existente. E a gente tem observado que isso realmente apresenta certa medida de lucro, como eu disse. Como é que é a ideia? Bom, você tem 2 equipes, uma equipe vermelha, uma equipe azul, tá bom? A gente fez com 4 pessoas, dá para fazer mais, dá para fazer com menos. 4 pessoas. Equipe vermelha, 4 pessoas, equipe azul, 4 pessoas. Dentro dessas 4 pessoas, um é o mestre e os 3 são jogadores. Tanto na azul quanto na vermelha. O que a gente precisa? Precisa de 2 computadores só, com acesso à internet. Mas nem acesso à internet precisa, porque a gente divulgou o código-fonte. Então precisa só de 2 computadores. Pode ser tablet ou celular também funciona, viu? Então qual que é a ideia? Divide a equipe e compartilham uma tela, o mestre vermelho, mestre azul e o professor. O professor vai só controlar as ações dos mestres. O que acontece? Depois que eu já falei um pouco sobre o layout, o jogo pode ser acessado nesse endereço, está aqui, ali em cima, está hospedado inclusive no site do Daniel. Quando a gente abre isso aqui que a gente vê, tá certo? O jogo pede que você coloque um código. Esse código precisa ser o mesmo nos 2 computadores, nos 2 acessos. Mas é só isso, 1, 2, 3, 4, não faz diferença.
é só para selecionar o mesmo conjunto de figuras. Um computador vai ser logado como master e o outro como player. O que a gente vê em seguida? Bom, a gente vê duas telas assim. Ó. O que essas telas contêm? Elas contêm imagens que têm alguma relação com física, ou poderiam ser descritas em termos de alguma coisa de física. Note que são as mesmas figuras, elas estão nas mesmas posições, ok? Só que o tabuleiro da esquerda é do mestre, e ele tem uma borda. As figuras têm bordas, 4 tipos de bordas. Vermelha, azul, amarela e preta. Pois bem, e o tabuleiro dos jogadores não tem nada. Tá certo? Eles não têm essas bordas. Ele não sabe identificar que figura corresponde a que cor. Cabe ao mestre azul escolher uma figura, pensar em uma maneira de descrevê-la em termos de física. Isso ele vai falar para o professor vai concordar ou não, porque pode ser muito apelativo. Né? Ele pode falar assim, alicate. Bom, aí não rola, né? E aí já vai saber qual é a figura. Mas ele vai falar alguma coisa do tipo, sei lá, estática, não sei, alavanca, alguma coisa parecida. Ou chuta qualquer coisa. E o professor, por sua vez, já falou, não, essa palavra pode. Essa palavra não tem problema, pode usar. Depois ele diz, e a sua equipe vai precisar, observando a outra tela, tentar adivinhar qual figura que ele escolheu. Naturalmente, dependendo da definição, ele pode escolher uma figura do adversário, e se ele escolher definitivamente vai pontuar a outra equipe. Escolher uma figura amarela, nada acontece, ou escolher uma figura, a figura que tem a borda cinza, e se isso acontecer, já era, acabou o jogo. A equipe que escolheu essa figura perde imediatamente. Só para você ter uma ideia, esse é o aspecto, né? Então, você tem, quando a gente clica, quando no tabuleiro dos jogadores, eles clicam uma vez na figura, a figura abre, fica um pouquinho maior, para ele poder apreciar, pensar um pouco. E, à medida que as figuras vão sendo escolhidas, elas vão assumindo a sua cor. Lá em cima, a gente tem um contador de pontos, que vai justamente designar que equipe que vence. E a gente tem também um relógio, porque não tinha um relógio. Mas dava muita confusão, porque alguns queriam ficar, dependendo das 3 pessoas discutindo que figura e tal. É impressionante como o jogo a gente nunca quer perder, e daí vem a questão do engajamento. É ruim perder até numa dedanha, ninguém gostaria. Então, os alunos, igualmente, eu não sei porquê, inclusive, explicar isso, talvez alguma teoria de comportamento, mas quando se trata de jogo, as pessoas se revestem de um espírito de competitividade e querem, de qualquer maneira, triunfar sobre o adversário, ainda que não valha nada no final. Né? Só o aprendizado. Então, qual que é o ponto? Eles ficam, às vezes, os 3 alunos chegam ali a uma discussão acirrada para determinar que figura que inicialmente foi sugerida pelo mestre. E eles fazem a escolha, e quando erram, realmente é desesperador. Eles quase se matam. Não se matam, não. É tranquilo, para recuperar e fica tudo certo. Bom, qual que é a ideia? Por que tem um contador também? 25 figuras. Se a gente já cortar um pouco daqueles problemas para começar, você tem aproximadamente a possibilidade de realizar uma sessão do jogo em 25 minutos e mais uma sessão de discussão. Porque a ideia é, posteriormente, ou gravar, ou filmar, ou até tomar nota, o professor pode fazer isso, e fazer uma recapitulação. E a parte mais sadia, ou onde a gente aprende mais física, é justamente quando o cara erra. Quando há uma diferença entre a figura que foi escolhida pelo mestre e a figura escolhida pelos jogadores. Cabe ao professor mediar isso e perguntar basicamente o seguinte: mestre, qual figura que você escolheu? Eu escolhi a figura 5. Qual palavra que você usou? Eu usei tal. Explica, por favor, para os colegas por que você usou. E aí ele vai. E vocês, o que vocês acham da palavra que ele usou? Não concordo, discordo por causa disso, daquilo. Jogadores, quando ele disse essa palavra, vocês ficaram em dúvida entre que figuras? Essa, aquela, essa. Enfim. Mas por quê? Por causa disso e disso, mas eu pensei isso, mas eu pensei aquilo. Então, esse é o processo do jogo. Falei que era simples, né? Acabou, pronto, está feito. Se você repete o jogo, a gente acabou fazendo, como tinha 4 alunos, trocando a posição do mestre. Então, lá no Instituto, realmente, aí a gente tem, sim, condições de fazer isso no contraturno, aluno de licenciatura para ajudar e tudo mais. Então, a gente realizou várias sessões. E nessas sessões, a gente trocava a figura do mestre. Você tem uma equipe com 4 pessoas, então, cada uma das sessões, um era o mestre. Porque cabe ao mestre fazer boas escolhas. Bom.
Vamos jogar? Preciso de 4 voluntários. Quem que se voluntaria para jogar? Os pais. 4. Não tem nem errado nem certo, por favor. Podem vir quem quiser. 4 pessoas. Não, de jeito nenhum. Pode ficar tranquilo. Faremos uma única. Oi? Ah, tá bom. Preciso de mais 2. Alô? Oi. 2 pessoas. Só mais 2. Rafael. Quem é Rafael? Pode ser professor ou aluno, não faz diferença nenhuma, viu? Ah, é? Então tá bom. Tá bom. Beleza? Ó, equipe vermelha, tá bom? E equipe azul. Quem é mestre e quem é jogador? Mestre, vem pra cá. Você fica ali. Você fica lá. Você vai apertar, inclusive, ali. Mestre ou jogador? Mestre? Maravilha. Então tá bom. Qual a sua cor? Vermelho, certo? Beleza. Maravilha. O que você está vendo aqui é exatamente aquela tela que está lá, só que você vê a borda das figuras. Escolha, por favor, uma figura vermelha. Isso, mas calma aí, não vai falar qualquer dica não, me passa primeiro. Tá bom, o que você pretende falar? Não. Naturalmente teria que ser mais baixo para vocês não ouvirem, né? Porque ele falou assim. Boa. Pode falar. Aplicar uma força. Aí, meu filho, chega aqui e pode clicar lá no computador o que você acha que é. Pois é. É fácil, tem quase nenhuma força aí, né? Vai lá, aperta uma vez, aí a figura vai ficar maior. Mas tudo bem, aí você vai apertar a segunda vez e vai escolher. Vamos lá. Tudo bem. Não, você precisa apertar mais uma vez, aí você vai verificar. Azul. Você equipe qual? Ah, exatamente, é ponto do azul, pronto. Não é? Então, começa a já dar treta agora, porque ele fala, porra, mas você falar aquela não era para fazer essa, enfim, né? Escolha uma figura azul, por favor. Azul. O que você pretende falar? Só tem uma. Você vai lá, aumenta uma das figuras, pode trocar, naturalmente. Quase não tem queda também. Quase não tem queda, é verdade. Vocês imaginam fazer isso aí com gente que tem 15 anos? É bem divertido. Tá, você puxa lá. Não, não é touch não. Vai lá, desliguei o touch. Confirma ou não? Ó a troca de olhares. Ó. Aperta para você ver. Pode, aperta o xizinho que você muda. Ele já falou que não é, né? Entendi. Não sei. E aí? Para confirmar, tem que clicar 2 vezes. É igual o Luciano Huck, por sua própria conta, não sei o que lá. Ih, amarelo, ninguém pontuou. Maravilha. Bom, então, aí agora a gente vai parar por causa do tempo, mas já deu para ter a noção do que é uma rodada dos pais. Se a gente for até o final, o contador continuará
lá em cima, ó, indicando quem é que está ganhando o jogo. Ah, então. Qual figura que você escolheu? Pode falar pelo número? Exatamente. Miami. Figura. Então. Por que você usou a expressão? Você usou a expressão, aplica-se força, é isso? Não, apertar não dava, né? Mas você não aceitou, mas ele tinha falado. Tá bom, tudo bem. Você errou de propósito. Quem errou de propósito aqui? Foi você. Tá certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu sei como é que é. Fair play que chama isso. Fair play. Exatamente. Mas vamos lá. Você pensou na figura 13 e usou a expressão. Por que você usou essa expressão? Faz sentido, né? O que vocês acham? Usariam outra expressão para poder falar do 13? Hã? Inércia. Por que inércia? Também é bastante abrangente. É tipo isso, né? Exatamente. Uma coisa que configurou ali, que é típico de aluno, eles só levantam para jogar com quem é amigo. Essa é uma questão que a gente também precisa trabalhar na questão do jogo, né? De repente misturar para... Eu trabalhei isso em laboratório. Então. Os caras nunca podem jogar com a mesma pessoa, nunca podiam fazer. Pois é, só um minutinho. Bom, eu agradeço vocês, muito obrigado, viu? Daqui a pouco a gente vai... Obrigado. Eu só tenho mais uns 2 comentários, embora tenha sido puxado das palmas, que é para o cara sair logo, mas a gente entende. Espera aí. Rapidinho. Não, é verdade. Então, foi egocentrismo meu, né? Muito obrigado, então, pela colaboração, tá bom? Deu para ter uma noção de como é que é o jogo. Naturalmente, você vê que tem bastante dissensão, e isso é fundamental, essa discussão de ideias e de como é que pode ser melhor ou pior. Melhor ou pior, não tem problema. Definido e assim por diante. Não existe isso, né? Porque, na verdade, essa questão talvez seja o grande lance do jogo. Para pontuar, você precisa pensar um pouco como o seu colega, tentar entender uma maneira de dizer as coisas que todo mundo vai entender. Né? E aí a gente acaba percebendo as coisas que fazem ou não fazem sentido para cada um e refinando gradativamente. Pois é. Eu falei para você prestar atenção. Pois é. Não, acontece, é isso mesmo. Agora vocês já vão saber, o jogo está disponível, todo mundo pode jogar quantas vezes quiser, inclusive um contra o outro, etc. Só alguns comentários finais. Bom, daquela primeira coisa ali eu já estou absolutamente convicto, né? Que os jogos educacionais podem sim promover engajamento e ser usados para poder ensinar física. Eu tenho outras coisas que eu quero fazer. Uma delas é continuar desenvolvendo jogos, baseados em jogos que já existem. Pelo menos essa é mais ou menos a linha que a gente pensa nesse momento, até porque isso me dá uma licença para poder comprar o jogo, coisa que eu sou casado, então comprar é sempre um assunto que dá, né? Então, dá licença para eu comprar o jogo e depois adaptar. Eu sou absolutamente apaixonado. Eu comentei com alguém que falou comigo aqui que gostava do banco imobiliário. Eu acho que eu comecei a jogar com 7 anos e nunca terminei, porque em banco imobiliário não termina, né? Você fica eternamente naquele loop ali e tal. E uma das coisas, até que tem relação com o que o professor comentou, eu também sou docente do mestrado, mas tenho certamente muito a aprender nesse sentido, que é como é que você pega uma boa ideia em física e tenta dar a ela um suporte para que ela se transforme, sim, em uma sequência, que ela possa, de alguma maneira, possa ser avaliada em relação de uma forma formal, vamos dizer assim, não dizendo quantitativa, não, mas qualitativo, se funciona, não funciona, é bom, é ruim, para sair um pouco dessa coisa sensorial. Tá bom? É só isso que eu tinha para dizer, eu agradeço. Tá? Muito obrigado, Paulo Vitor. A gente está super atrasado, então tem que ser pergunta rápida.